Olá, meus amigos, tudo bem? O objetivo desse vídeo é tratar de forma sumária, de forma bem introdutória, das invalidades processuais, as invalidades no processo civil. Eu vou tratar de noções fundamentais, porém propedêuticas, que iniciam no estudo das nulidades no processo civil, das invalidades no processo civil. E o primeiro esclarecimento a ser feito é exatamente em ordem de terminologia. Qual a nomenclatura que devemos adotar? Porque invalidade, quando usamos esse termo, sobretudo no direito civil, a invalidade significa um gênero, do qual seriam espécies as nulidades e as anulabilidades. No processo civil, esse termo também é usado, invalidade como gênero. É por isso que eu não vou, neste momento aqui, polemizar ou criar problemas em relação à terminologia. Portanto, quando eu me referi ao termo invalidade, podem considerá-lo também como sinônimo de nulidade. Esse é o primeiro esclarecimento. Segundo esclarecimento, diz respeito a compreender realmente o que é uma nulidade no processo, ou uma invalidade no processo civil. Nós sabemos que a invalidade é uma sanção que o ordenamento jurídico confere ou atribui a quem pratica um ato jurídico defeituoso. Portanto, na origem da nulidade ou da invalidade, há um vício, há um defeito. Há um ato jurídico associado a um defeito. E para que haja uma resposta do sistema jurídico a esse defeito, é que se tem a invalidade ou a nulidade, a decretação da nulidade. No processo civil, é preciso levar em consideração que a nulidade ou a invalidade é sempre resultado de uma decisão judicial. Não há no processo civil as chamadas nulidades de pleno iure, que seriam aquelas nulidades que ocorreriam antes de sua pronúncia judicial. No processo civil, toda nulidade ou toda invalidade precisa ser decretada, ou seja, é necessário que haja uma decisão judicial que a atribua. Daí se dizer que a decisão que pronuncia uma nulidade processual é uma decisão de caráter constitutivo negativo, ou seja, uma decisão desconstitutiva, porque ela desfaz um ato jurídico defeituoso, elimina esse ato jurídico que veio ao mundo jurídico com algum defeito, com algum vício. Esse é o primeiro ponto. Toda nulidade precisa ser decretada. E justamente em função disso, é que nós precisamos distinguir o vício, o defeito da invalidade. Vício ou defeito não é sinônimo, não é a mesma coisa que nulidade. Pelo menos no processo civil não é assim. De modo que é possível termos um ato jurídico defeituoso, mas que, por algum motivo, não será invalidado. Ou seja, nós não teremos a aplicação da sanção de invalidação a despeito de ocorrer o defeito. Isso é muito importante. Nem todo defeito no processo civil gera nulidade. É possível salvar atos jurídicos defeituosos no nosso ordenamento jurídico brasileiro. De modo que, para que tenhamos essa exata noção, e esse é um ponto de partida fundamental, a distinção entre vício e nulidade, entre defeito e invalidação, é que o nosso ordenamento jurídico consagra dois princípios que se complementam. O princípio do prejuízo e o princípio da instrumentalidade das formas. Não dá para compreender nosso sistema de nulidades no Brasil sem partir da análise desses dois princípios. Eu vou compartilhar aqui com vocês a redação desses dois dispositivos para vocês visualizarem melhor o que eu estou querendo passar aqui para vocês. Vejam.
O artigo 282, parágrafo 1º do Código, do CPC, Código de Processo Civil, estabelece que o juiz, ao pronunciar a nulidade, deverá declarar quais os atos estão sendo atingidos. No entanto, o parágrafo 1º vem expressamente dizer que o ato não será repetido e nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte. Ou seja, é necessário para que haja a pronúncia da nulidade. Não só o vício é fundamental, mas não é suficiente, porque para além do vício, é necessário também que haja o prejuízo à parte. Prejuízo. Em suma, a nulidade é resultado da conjugação de dois elementos. Primeiro, o ato defeituoso. É necessário que haja um defeito, um vício. Segundo, o prejuízo que decorre desse defeito. Uma outra regra que é também fundamental para a gente compreender esse sistema é a regra do artigo 277. Quando a lei prescreve em determinada forma, ou seja, quando a lei estipula como um ato processual deve ser formalmente praticado, o juiz pode considerar válido o ato, mesmo quando a forma prescrita não foi observada, desde que a finalidade seja alcançada. O que está em jogo aqui, portanto, para o artigo 277 é a finalidade do ato processual. Se o fim a que se propunha o ato processual é obtido, mesmo defeituoso, esse ato será considerado válido. O que a gente observa? Qual é a conclusão que podemos chegar a partir da leitura desses dois dispositivos? Primeiro, toda nulidade é consequência da conjugação de dois elementos. Ato defeituoso, mas um prejuízo que decorre desse defeito. Então, tem que ter o prejuízo. E esse é um ponto que distingue a nulidade no processo civil da nulidade no direito material, sobretudo no direito civil. Essa necessidade do prejuízo. E observem que é justamente pela necessidade concreta, casuística, de se identificar um prejuízo que as nulidades precisam sempre ser pronunciadas pelo juiz. O juiz tem que decretar as nulidades, porque às vezes o defeito ocorre, mas aquele defeito não é capaz de gerar o prejuízo. E isso é o juiz quem avalia no caso concreto, nas circunstâncias do caso concreto. Por exemplo, o Código estabelece que nas intimações é necessário que se faça constar o nome do advogado da parte. Essa é uma exigência formal. Se o ato processual de intimação é feito sem mencionar o nome do advogado, nós temos aí um ato processual defeituoso. Mas esse ato, intimação sem indicação do nome do advogado, automaticamente será considerado nulo? Não, não necessariamente. Porque imaginem, o advogado, a despeito da falha, a despeito daquele vício, a despeito da inobservância daquela regra formal, mas o advogado conseguiu, por outro meio, ter ciência daquele ato que se dirigiria a ele. E, em tendo ciência, conseguiu tempestivamente para praticar o ato que deveria ser praticado. Em suma, apesar do prejuízo, apesar do defeito, não houve o prejuízo. O prejuízo não sucedeu ao defeito. E quando não há prejuízo, o que nós sabemos? Não pode haver, no processo civil brasileiro, nulidade. Há uma relação direta entre prejuízo e finalidade do ato processual.
sempre que o ato processual consegue alcançar sua finalidade, podemos dizer que ele não causou prejuízo. Do mesmo modo, sempre que a finalidade não é obtida, é porque ele causou um prejuízo. No exemplo dado, qual era a finalidade do ato processual de intimação? Ora, a finalidade da intimação é dar ciência à parte a respeito de algum ato ou para que se possa praticar algum ato. E essa finalidade, esse propósito, acabou sendo alcançado, apesar do defeito verificado. Então, o defeito não trouxe como consequência um prejuízo. E quando não há prejuízo, justamente porque a finalidade do ato foi obtida, a invalidade não deve ser pronunciada pelo juiz. Bom, esse, meus amigos, é o ponto central para a compreensão das nulidades no processo civil brasileiro. Há, além disso, um regime jurídico que estrutura a pronúncia da invalidade. Se a gente sabe que toda nulidade deve ser pronunciada, o nosso código regula como o juiz haverá de decretar as nulidades ou pronunciar essas invalidades. Mas isso é assunto para outro vídeo, para outro momento. Por ora, eu gostaria apenas de deixar claras essas premissas, que certamente são importantíssimas, é um ponto de partida para que se possa, então, aprofundar o estudo das nulidades e somente aí compreender qual é o regime jurídico das invalidades no Brasil. Quais são as normas que estruturam a pronúncia da invalidade, valendo ressaltar que, no direito brasileiro, que é estruturado a partir da cooperação, artigo 6º do CPC, as nulidades sempre são vistas como última ratio. O sistema se organiza para evitar as nulidades. Podemos, assim dizer, que nós, ao invés de termos um sistema de nulidades, temos um sistema de sanação de defeitos. O Código, de fato, tem regras abundantes que fazem com que as nulidades não sejam decretadas, ou seja, o legislador não quis a nulidade. A nulidade é realmente a última consequência e somente deve acontecer quando não for possível salvar os atos processuais. Espero que você tenha gostado. Deixo aqui um abraço e espero reencontrá-los em breve.